Shalom, pastora Anaí, tudo bem? Tudo na graça e na paz, amém. Hoje estamos fazendo diferente, é outro horário, que ontem não deu para eu ministrar, aí resolvi fazer hoje, porque daí fica no Instagram, né, e a pessoa pode assistir depois. Eu sei que algumas pessoas estão trabalhando, mas eu quero terminar esse estudo sobre as portas, então quis fazer isso, entrar para a gente terminar, amém? Bom, a gente tem estudado sobre as portas e temos falado sobre essas portas de Jerusalém, as portas que foram restauradas por Neemias, né? E essa porta, a porta oriental, ela, como o próprio nome diz, ela dava para o Oriente, ela apontava, e era a porta que dava para o Jardim das Oliveiras, né? Do Monte das Oliveiras, você olha a porta, e essa era a porta que era acesso direto até o templo. Então quem estava no Monte das Oliveiras olhava pela porta oriental e via o templo lá no fundo. Então quando os viajantes chegavam, as pessoas chegavam para ir ao templo, eles entravam por essa porta, que era chamada Porta Oriental, né? Hoje ela é chamada Porta Dourada. Por quê? Né? Daqui a pouquinho eu vou falar que ela foi fechada, né? Então, quando ela foi fechada com as pedras, as mesmas pedras que tinham no muro, né? E essas pedras eram umas pedras que elas refletem o sol. Então, quando o sol bate nessa pedra, ela fica amarelada, ela reflete o sol. E por isso fica chamada Porta Dourada, né, por causa disso. Quando você vai em Jerusalém, você olha, você vê, né, é um dos pontos assim mais marcantes, né, quando você chega em Jerusalém, que você olha para a cidade, né, principalmente do monte, quando você vai no Monte das Oliveiras, você vê a porta, né, essa porta linda lá, né, está fechada, essa porta lá, né, a Porta Dourada. Eu queria começar lendo o texto para nós de Neemias 3, 29, fala assim: depois deles reparou Zadok, filho de Imer, defronte da sua casa. Depois dele reparou Semaias, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Amém? Essa porta, ela é muito profética, ela tem vários, né, nuances proféticos dela, para a gente poder entender esse chamado dessa porta. Então, deixa eu explicar algumas coisas que aconteceram com essa porta. Como eu disse, a porta que era a entrada para Jerusalém, para o templo, você entrava por ela, já ia direto para o templo. É a porta que Jesus usou, né? E teve dois momentos muito especiais de Jesus, que Jesus usou essa porta. A primeira, né, dois momentos cruciais, a primeira foi a última entrada de Jesus, que ele está entrando naquela última semana de vida dele aqui na terra, né? Ele vai entrar, que ele entra sentado no jumentinho, você lembra dessa história? Então, quando Jesus está ali, ele entra por essa porta, é a porta que vai conduzi-lo até o templo. Então ele entra ali, né? A Bíblia fala que ele está, lá em Lucas fala isso, que ele está no Monte das Oliveiras, quando ele chama dois discípulos e manda os dois discípulos ir procurar um jumentinho, né? Que aí o jumentinho, ele vai, acha o homem, né? Segue o homem, pega o jumentinho e traz o jumentinho. Jesus entra no templo sentado nesse jumentinho, né? Então é por essa porta, a porta oriental, que vai direto ao templo, né? E outro fato que aconteceu nessa porta com Jesus é que depois de Jesus, né, ter ressuscitado, a Bíblia diz que ele ficou 40 dias sobre a terra, né, ainda depois de ressuscitado, falando, ensinando, né, pregando aos discípulos. E quando ele vai ser assunto, a ascensão dele ao céu, quando ele vai para o céu depois de 40 dias, ele passa por essa porta. Ele está em Jerusalém, ele passa por essa porta e ele vai até o Monte das Oliveiras, onde ele vai e sobe ao céu. Então essa porta, Jesus entrou por ela, né, e saiu por ela. E o que aconteceu depois disso? Eu vou ficar olhando para baixo aqui, porque eu resumi algumas coisas aqui, então eu vou ficar lendo aqui, então eu vou ficar
olhando para baixo, né? Essa porta está fechada e ela só vai ser aberta agora na segunda vinda de Jesus. É interessante, né? Por quê? Porque essa porta, quando ela foi fechada pelo imperador Tito, né? Quando ele era imperador romano, fechou essa porta, lacrou a porta de entrada. Quando o templo, né, destruído, tal, né? Aquela passagem que Jesus fala que o templo seria destruído, não ficaria pedra sobre pedra. E aí a porta oriental, ela é fechada. E aí ela começa a ser chamada dourada, porque o sol batia nela e ela refletia, como eu já expliquei, que é a pedra, né? A pedra que faz refletir, né? Então o que acontece ali nesse tempo, né? A porta foi fechada. Quando Jerusalém foi invadida pelos muçulmanos, né? Então Suleiman I, né, que é o líder muçulmano que invade Jerusalém, o que ele faz? Ele fica sabendo, então, da profecia de Ezequiel. Qual era a profecia de Ezequiel? Que diz assim, Ezequiel 43:1, se você está anotando, Ezequiel 43:1, eu vou ler, diz assim: então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente, a porta oriental. Aqui é Ezequiel declarando o que ia acontecer. E eis que a glória de Deus de Israel vinha no caminho oriental. E a sua voz era como a voz de muitas águas. E a terra resplandeceu por causa da sua glória. O que ele está dizendo? Que alguém está vindo para entrar por essa porta. Alguém que ele diz, que ele chama aqui, ele fala assim, que era alguém cuja voz era como a voz de muitas águas. E o único que a Bíblia fala e diz sobre a voz de muitas águas é o próprio Jesus, né, na sua revelação lá no livro de Apocalipse para João, que ele aparece com a voz de muitas águas. Então aqui você começa a ver que ele está dizendo aqui que o Messias, né, que Jesus entraria por essa porta. E ele fala, vem com a resplandecente glória. E aí diz assim, continuando Ezequiel, e o aspecto da visão que tive era como a visão que eu tivera quando vim destruir a cidade. E eram como visões que tive junto do rio Quebar e caía sobre o meu rosto. O que ele está dizendo? Essas visões que ele teve foram visões tão intensas, né, que o corpo dele não aguentou. Então ele está narrando, foi exatamente assim, né, esse poder, o tamanho do poder da visão que ele estava tendo, é o que ele está narrando aqui. E a glória do Senhor entrou pela casa, pelo caminho da porta, cuja face está para o lado oriente. E levantou-me o Espírito, me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu a casa. Então o que ele está dizendo? Que quando o Senhor Jesus vier, bem, ele vai entrar por essa porta. Amém? Então essa porta vai ser aberta. O interessante é que teve alguns invasores de Jerusalém, né, depois que entraram, Jerusalém foi uma cidade muito invadida, muito saqueada, várias vezes, né, Israel foi dominado, e várias vezes eles quiseram abrir aquela porta e não conseguiram abrir a porta. Por quê? Porque a gente entende que aqui o texto está dizendo que o único que vai abrir aquela porta e vai entrar por ela será Jesus, né, quando ele vier. Amém? Então ele saiu por ela e depois a porta foi fechada, né? E agora, quando ele voltar, vai abrir a porta. Amém? Então essa porta ela é profética. Por quê? Porque ela fala da volta de Jesus, da vinda de Jesus. Essa porta vai ser aberta quando Jesus voltar. Amém? Então eu queria falar hoje e trazer esse alerta nessa palavra hoje. Hoje, quando eu estava orando por essa aula, né, eu queria que Deus falasse com a gente sobre isso, sobre a volta de Jesus. A gente está vivendo dias tão próximos disso, cada momento parece que está mais perto da vinda dele, e é verdade. Né? Eu creio, né, que o Senhor está preparando a geração para a vinda dele. Não acredito, a minha opinião, não acredito que o Senhor venha dentro desse tempo agora, desse período agora. Eu creio que é a geração que vai vir agora, vai ser a geração que vai ver Jesus. Por quê, apóstolo? Porque o Senhor está preparando a gente,
está limpando a igreja. Nós precisamos de um tempo de alinhamento com o Espírito Santo. Hoje nós temos que viver esse tempo de um alinhamento com o Espírito Santo. Sabe, irmãos, eu entendo, e a Bíblia fala de um grande avivamento que virá antes da vinda do fim, antes de Jesus vir. Hoje a igreja não está ainda vivendo esse tempo do avivamento. Por quê? Porque o avivamento não é, como algumas pessoas imaginam, cura, libertação, né? Manifestação dos dons, né? Não, né? Avivamento é salvação. Salvação. Então deixa eu explicar uma coisa para você, falando do avivamento, tá? Então o avivamento, ele vai se estabelecer. Como? Né? Quando a igreja estiver num período de busca disso. Busca do quê? Do Espírito. O que o Senhor busca em nós hoje é uma intimidade. O problema é que nós queremos que o Senhor faça manifestações exteriores. E Deus quer nesses dias tratar o nosso interior. Então nós estamos vivendo dias em que Deus vai sarar e curar o nosso interior. Deus vai vir sobre nós, nos libertando, nos curando, nos capacitando de dentro para fora. Então não é exteriormente. A igreja hoje, ela busca e ela vive numa questão exterior. Nós queremos ver milagres, a gente quer ver principalmente manifestação de Deus na vida financeira, a gente quer ver milagre financeiro, a gente quer ver milagre de cura, a gente quer ver tal, mas a gente pouco está interessado em mudar. Pouco está interessado em ter uma transformação de dentro de nós. Bem, então o Senhor hoje vai gerar isso. Por quê? Porque salvação, avivamento, vem através desse tempo de pregação do Evangelho, de vida, de testemunho de vida. E se eu não tenho uma vida com o Senhor, eu não vou testemunhar isso. Bem, eu não vou trazer isso. Claro que o avivamento, ele está agregado à manifestação dos dons, claro que sim. Por quê? Esse é um outro equívoco que a igreja tem. Por que Deus deu os dons para a igreja? Por que tem a manifestação dos dons? E aí os dons que está lá em Coríntios, né? Línguas, interpretação de línguas, cura, profecia, né? Todos aqueles dons da fé, dons de operação de milagres, né? Todos aqueles dons lá, os 9 dons que aparecem, que Paulo narra lá em Coríntios, né? Então, traz isso. Para que é esses dons? O grande problema é que a igreja acha que os dons é para ela. Entende? Que os dons se manifestam para que a igreja viva. Não, irmão. Os dons, eles são para salvação. Os dons são para atrair o ímpio para dentro da igreja. O que Paulo fala é que quando o ímpio entra na igreja e vê a manifestação dos dons, ele crê que Deus está ali. E por isso ele abre o coração. O problema é que o crente acha que ele tem que viver, que a manifestação dos dons é para a igreja receber, para a igreja. Não, irmão. O único dom que é seu, que Deus deu para a igreja, ele fala, esse é teu, para edificação própria, é o falar em línguas. É o único dom. Mesmo assim, o falar em línguas, ele tem o seu tempo e o seu lugar. Né? Eu quero falar em línguas na igreja. Ótimo, fala no seu cantinho. Não erga a tua voz para falar em línguas se não vê a interpretação, porque você traz confusão. O que Paulo fala é, se alguém estiver falando em línguas na igreja e não houver interpretação, o ímpio vai achar aquilo uma loucura. Então eu tenho que entender isso. Por que vai ter cura? Apóstolo, por que tem cura na igreja? Para que o ímpio veja, entende? Para que o ímpio veja e se converta. Amém? Você entende isso? Por que há profecia na igreja? Para que o ímpio veja e se converta. Amém? Mas nós não vivemos? Não. A gente vive, a gente caminha com o Espírito Santo interiormente. Por isso que é o falar em línguas que edifica. Paulo fala que quando eu falo em línguas, a minha mente fica frutífera. Eu começo a receber do Espírito em mim. E isso vai, porque o meu espírito fala ao Espírito de Deus, e o Espírito de Deus fala ao meu espírito. Esse é o único dom do falar em línguas que é seu. Todos os outros são para salvação, irmão. São para salvação. Enquanto a igreja não se conscientizar de que nós precisamos sim de milagres, nós precisamos sim de manifestação de cura, nós precisamos sim de sinais e maravilhas,
Para quê? Para que haja salvação, não para alegrar coração de crente. Amém? Por quê? Porque os crentes hoje querem as coisas exterior, não querem pagar o preço de ir mais fundo. Falando da porta oriental, há muita gente hoje com a porta oriental do seu coração fechada, que quer a manifestação exterior ao só, que quer lá, nós precisamos abrir o nosso coração para que Jesus possa entrar por essa porta e acessar o templo do Espírito Santo que somos nós. É isso que ele quer. Não ficar esperando que milagres, Jesus não veio para operar milagre. Jesus veio para trazer salvação e trazer o Espírito Santo, ativar o Espírito Santo, levar o Espírito Santo dentro de você e te fazer filho. Não para fazer milagre, irmão. Então nós temos que entender isso. O avivamento que nós estamos tanto esperando para que Jesus venha, ele vai começar na nossa vida quando nós entendemos nosso papel. Papel de que nós temos que levar salvação para as pessoas. Papel de que nós, a igreja, precisa buscar e voltar a interceder e clamar pela manifestação do Espírito Santo, não para mim, mas para a salvação, para o ímpio. Bem, eu preciso entender que culto de avivamento, culto de avivamento tem que haver cura. É verdade, tem que ter, mas tem que ter incrédulo também. Não adianta fazer uma fé, um culto de avivamento, só vai crente. Não vai acontecer nada, vai ter manifestação, vai ter, mas não vai produzir o que realmente o Senhor quer que produza. Ah, então crente não pode viver milagre? Crente não, claro que pode, meu irmão. O que eu quero que você entenda é foco errado. Focos errados. Entende? As pessoas estão tendo prioridades erradas. A minha prioridade tem que estar em salvar vidas. Esse foi o meu chamado. Ide, pregar o evangelho a toda criatura. Ide, fazei discípulos em todas as nações. Esse é o chamado. Jesus não falou ide e vivei na igreja recebendo milagre, 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 põe a mão na minha cabeça, banho, dá dinheiro, vem cura, vem não sei o que. Isso não, irmão. Jesus chamou você para isso. Jesus chamou você para você manifestar o poder, para você manifestar a glória, para você manifestar Jesus sobre a terra. Nós temos, e a igreja precisa entender, que nós não estamos aqui para viver milagre, nós estamos aqui para fazer milagres. Amém? Você não foi chamado por Deus só para viver milagre, você foi chamado por Deus principalmente para ser instrumento e fazer milagre. Quando os milagres começarem a se manifestar e as coisas começarem a acontecer, você vai ver salvação. Por quê? Porque as pessoas começam a vir, as pessoas começam a chegar. Bem, quando foi o período de maior avivamento, que a gente viu muitas conversões? Você sabe mais ou menos quando foi? Se você estudar a história da igreja, você vai ver que 1930, 1940, 80 anos atrás, 70 anos atrás, foi um tempo em que começou a haver grandes avivamentos, grande salvação. Era o tempo em que você via estádios lotados, em que havia grande manifestação de salvação, fazia-se apelo e muitas pessoas aceitavam a Jesus. Mas esse período era um período também de uma manifestação de dons e milagres como nunca foi feito. Quando você olha e estuda esse tempo, quem gosta de estudar aí, você vai estudar o tempo de T.L. Osborne, você vai estudar o tempo do Kenneth Hagin, você vai estudar o tempo até dos grandes avivalistas, dos grandes evangelistas. Eram homens que eram marcados por milagres, milagres de cura, milagres de manifestações do sobrenatural de Deus, com uma intensidade tremenda. Kathryn Kuhlman, irmão, Kathryn Kuhlman pregava para estádios, aquela mulher pregava para estádios, e o poder de Deus vinha tão grande nela que as pessoas olhavam e viam aquela mulher levitar, ela pregava acima do chão. Você consegue imaginar uma glória de Deus nessa manifestação? E quando aquela mulher falava que as pessoas precisavam aceitar Jesus, elas viam em multidões. Por quê? Porque a manifestação do Espírito e da glória se manifestava na vida desses homens. Kenneth Hagin, um grande mestre, um grande homem de Deus, um dos marcos da vida dele foi cura. Mas era um homem que ensinava, que pregava, marcado por salvação. T.L. Osborne pregava multidões, ginásios. Eu tive o prazer de ver o T.L. Osborne pregando uma vez, lá na igreja
do missionário R.R. Soares, lá na Avenida São João. O Terry Osborne veio, já estava bem velhinho, né, e pregou uma palavra simples, mas quando começou a ministrar cura, a manifestação de cura poderosa, tremenda, e muita salvação, sabe? A gente precisa ter esse entendimento. Se a gente quer viver e ver essa porta dourada abrir quando Jesus vier, é porque nós precisamos estar prontos para a vinda de Jesus. Nós precisamos tirar o nosso foco disso, sabe? Às vezes eu vejo uma igreja que só pede. Irmão, oração não é eu ter mais de Deus, a oração é Deus ter mais de mim. Entenda isso. Oração não é eu ter mais de Deus, é Deus ter mais de mim. Quando eu entender essa verdade, o avivamento vai chegar. Quando a igreja entender, o avivamento vai chegar. E quando o avivamento chegar e a salvação começar a acontecer, Jesus volta, Jesus vem. Aí você vai dizer para mim que a igreja está pronta hoje. Outro dia falaram para mim, a gente está vendo aí rumores, né, dos vírus, né, de tudo que a gente passou nesses últimos anos, de guerras, né, Jesus está vindo. Eu falei, irmão, a gente tem visto sobre doença já há bastante tempo, né? E pelo menos há uma década a gente tem visto vírus aí. Talvez esse vírus aí, do coronavírus aí, foi um pouco mais intenso, mas nós vimos gripes aí de todo quanto é forma, nós temos dengue de tudo quanto é forma, várias coisas acontecendo, várias epidemias acontecendo na Terra, né? Então, talvez essa foi porque foi muito mais mortal, então a gente vê isso. Agora, quando a gente pega guerras, irmão, quanta guerra a gente vê, né? Tá falando da guerra. Então, isso não pode ser um sinal, sabe, irmão? O que tem que ser o sinal para nós? Há muitos anos eu escuto o apóstolo Valnice Milhomes dizer que o relógio de Deus é Israel. O relógio de Deus é Israel. Se a gente quer saber como tá as coisas acontecendo, olha para Israel, né? A gente tem que olhar. Eu entendo também que a nossa visão é dentro da igreja. A gente tem que olhar para a igreja. Olha para a igreja. Fala aí para mim, você que está me ouvindo aí. Se Jesus voltasse hoje, quantos % dessa igreja que você está vendo iria para o céu? Irmão, para e pensa. Às vezes você que está me ouvindo agora está pensando, eu acho que nem eu subia, não é? Por quê? E o Senhor, a intenção de Deus não é trazer juízo, a intenção de Deus é trazer salvação. Então ele vai vir quando o maior número de pessoas possíveis possam ser salvas e vão com ele. Ele não vai vir para levar meia dúzia de gato pingado e mandar o resto para o inferno. Não é essa a intenção dele. Então o que ele está fazendo? Ele está trabalhando a igreja. E nós precisamos entender isso. A porta dourada, ela simboliza exatamente isso, uma preparação. Prepara, porque o dia que essa porta abrir, vai ser o dia que nós vamos entrar. É o dia que o Senhor vai vir e o reino vai ser estabelecido. Agora, como nós estamos prontos para viver essa verdade? Você está pronto para chegar nesse ponto? Sabe, nós temos que ter esse entendimento hoje, de parar e pensar, será que eu estou pronto para ir para aquilo que o Senhor tem para a minha vida? Será que eu estou pronto para subir? Então, antes de você ficar aí entrando em parafuso, eu vou dar uma dica para você. Em vez de você ficar, e eu não estou dizendo que você não tenha que pregar sobre salvação. Irmão, quando eu era criança, eu falo sempre isso quando eu prego. Quando eu era criança, todo culto, mas todo culto, se fazia apelo na igreja. Apelo para quê? Para salvação. Se fala em apelo para salvação, né? Vinha alguém, aceitava Jesus. Por quê? Porque sempre tinha alguém lá, sempre tinha um visitante. Sempre alguém tinha convidado alguém para ir na igreja. Era difícil o culto que não tinha um visitante, porque o visitante era convidado por fulano, era o amigo do ciclano, era um amigo de trabalho, era um vizinho que tinha sido trazido para a igreja. Por quê? Qual era a intenção daquela pessoa? Que aquele amigo, que aquele parente, que aquela pessoa aceitasse Jesus. E fosse para a igreja, aceitasse a Jesus. Esse era o foco. Então toda pregação se fazia apelo, porque sempre tinha alguém que ia aceitar. Hoje nós vamos para a igreja com uma intenção. Eu quero, eu preciso, eu vou na igreja porque eu necessito. E não levamos ninguém, não nos damos o trabalho de convidar ninguém. Por quê?
Porque não interessa, interessa para mim, interessa a minha vida. Isso não é avivamento. Isso não vai atrair Deus. Isso, Jesus não vem para isso. Ah, mas eu não vou ser abençoado? Irmão, aprenda uma coisa, melhor é dar do que receber. A melhor coisa que você pode fazer para a tua vida é você ser um instrumento de salvação na vida das pessoas. Preste atenção, querido. Cuida das coisas de Deus, que Deus cuida das suas coisas. Convide, leve pessoas para aceitar a Jesus, leve pessoas para conhecer a Jesus. Seja você um canal disso. Se preocupe com isso, de fazer a obra do Senhor. Agora, não é só levar a pessoa na igreja, porque quando nós levamos alguém na igreja e falamos, vamos lá na minha igreja para você conhecer, você tem que entender que aquela pessoa vai olhar para a igreja, vai querer esse Jesus, mas como ela vai querer esse Jesus? O Jesus que ela vê na tua vida. Então não adianta você dar um mau testemunho e convidar alguém para ir na tua igreja. É óbvio que a pessoa vai chegar, não vai, primeiro ela nem vai querer ir, porque ela vai falar, como é que eu vou naquela igreja se o fulano nem dá bom testemunho? É um cara que deve, é um cara que briga com a mulher, é um cara que dá mau testemunho em todas as áreas. Eu não quero esse Jesus, que crente é esse? Não é assim? Então, para eu poder ser um instrumento de salvação, eu primeiro preciso mudar dentro de mim, e é isso que eu estou dizendo. O que eu preciso fazer para que a minha vida seja mudada? Porque à medida que eu vou mudando, eu vou sendo instrumento na vida de outras pessoas. E esse é o canal da bênção de Deus. Irmão, deixa eu explicar uma coisa para você. Duas coisas fazem parte da nossa vida cristã. Primeiro é a salvação, óbvio, somos salvos e por isso temos uma vida cristã. Segunda coisa é sermos tratados por Deus, mudados de dentro para fora. Amém? Esse é o objetivo. É trazer, por isso o Espírito Santo habita em você, para te ajudar. Por isso que o Senhor fala que o Espírito Santo é um aio, é um professor, ele te ajuda, ele vai te fazer cada dia mais ser parecido com o Espírito, com Jesus. A minha vida tem que ser com a glória de Deus em mim, e uma glória progressiva, uma glória que vai crescendo dia a dia. À medida que eu vou tendo uma intimidade com Ele, a glória dele vai estando na minha vida, para mim falar de Jesus e convidar pessoas e manifestar Jesus é muito mais fácil. Outro dia falaram para mim assim, ser santo é muito difícil, né? Ser santo é muito difícil. Eu falei, não, ser santo é a coisa mais fácil que tem. O problema é ter intimidade com o Espírito Santo. Eu ter intimidade com Deus, esse é o problema. Porque à medida que eu tenho uma intimidade com Deus, santidade, ela vem como consequência. O problema é que eu quero ter uma santidade sem ter intimidade. E aí, a minha santidade, ela vai estar envolta em religiosidade. Porque o religioso age na força do braço. O religioso quer parecer santo sem ter intimidade. Agora, a minha intimidade com o Senhor, quando eu tenho uma intimidade com Ele, a minha santidade, ela vai fluir de maneira abundante, sem esforço. Ela vem porque eu quero, ela vem porque ela transforma a minha vida. Entende? E à medida que eu vou sendo transformado, falar de Jesus e testemunhar Jesus e expressar Jesus fica mais fácil e as pessoas começam a ver. Entende? Então é muito mais fácil. Irmão, nunca, escuta o que eu vou te dizer, nunca a sociedade, o mundo, teve tanta fome de Deus como a gente tem hoje. Nunca. Você pode pegar em qualquer ambiente, seja rico, seja pobre, seja qualquer classe social, em qualquer todos hoje vivem uma fome e um desejo de Deus muito grande. O problema é que também nunca antes a igreja esteve tão pouco interessada em Deus. A igreja esteve tão pouco íntima de Deus. Hoje o que a gente vê, infelizmente, é uma igreja descompromissada. Pessoas descompromissadas. E aí, irmão, nós não conseguimos atrair as pessoas para dentro da igreja. Nós não conseguimos testemunhar sobre Jesus. Por quê? Porque as pessoas não veem isso em nós. Como eu disse, hoje nós vivemos um tempo do cada um por si e Deus por todos.
E não foi isso que o Senhor chamou a gente. Ele falou que nós devíamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então eu primeiro preciso amar a mim, para depois eu amar o outro próximo. Né? Então eu preciso aprender que a minha vida precisa disso. Se você quer ver essa porta oriental ou essa porta dourada abrir, porque Jesus voltou, é tempo de você mudar a sua vida. Está pronta para aquilo que o Senhor tem. Está pronta para aquilo que o Senhor quer mudar em você. Sabe, eu quero que nessa live dessa manhã, né, você que está assistindo aí mais tarde, eu quero que essa live mude a sua vida e a sua intimidade com Deus. Que venha trazer para você uma mudança. Querido, se você mudar, Jesus volta logo. Se você entender que quanto mais a sua posição com Deus estiver firme nele, mais o Senhor vai vir e vai tocar em você. Consegue entender essa verdade? O Espírito Santo tem que falar no teu coração hoje, tocar a tua vida hoje, em nome de Jesus. Tá bom, eu vou falar. Eu vi um nome aqui, Tiago Golve, deve ser Gouveia, acabou de entrar na live. Tiago, se você estiver aí, escuta algo. Na hora que eu vi o teu nome aqui, o Espírito Santo falou no meu coração para eu te dizer uma coisa. Que daqui a pouco tempo, aquilo que você tem orado, tem algo que você tem colocado diante de Deus. É uma porta. É uma porta. E o que o Senhor está dizendo é que daqui a pouco tempo Ele está preparando uma mudança. Preparando uma mudança. E o que está acontecendo na sua vida hoje, algumas coisas ao teu redor, estão acontecendo porque Deus está mudando situações e mudando você, para que você esteja pronto para entrar por essa porta. Amém? Então, se prepara. Eu via a porta como se a porta estivesse começando a abrir. Sabe aquela porta que começa a ranger, que vai abrir? É isso que Deus fala para você. Se você está ouvindo aí, né? Eu não sei quem é, não conheço, então Deus abençoe e toque a tua vida aí, em nome de Jesus, para esse tempo. Amém? Para que o Senhor venha e toque a tua vida. Cássio, deixa eu falar uma coisa para você. Eu vi você aí falando. Presta atenção, filho. Há uma unção de cura que Deus quer te dar. Amém? Eu não sei se você tem uma palavra assim, ou se você já tem tido experiências assim, mas o que eu entendi muito forte no meu coração, quando eu estava falando sobre manifestação de cura, que é uma unção sobre a tua vida, que você precisa ser ousado. E o Espírito Santo já falou isso para você, que você tem que ser ousado. Que muitas vezes Deus fala no teu coração e diz para você, que para você ir orar, pôr a mão, ungir, porque Deus vai curar, e você não vai, porque você fica algumas vezes tímido diante da situação. Às vezes você acha que é da tua cabeça. Então o Espírito Santo está dizendo, há uma unção de cura, e o Senhor derrama sobre você hoje uma ousadia, e Ele mais uma vez está dizendo para você, se você se mover nisso, você vai ver um milagre acontecer, e Deus vai fazer, e você vai ser um canal de salvação, porque as pessoas verão essa manifestação, verão a glória de Deus e vão querer Jesus que está em você. Amém? O que eu quero nessa manhã é que você seja impactado com essa palavra, que você seja renovado nisso, que você busque ao Senhor, que esse tempo de santidade, eu tenho batido numa tecla direto, falado, Deus não procura gente perfeita, porque perfeição Ele não deu para o homem. Amém? Agora Deus procura pessoas santas, e santidade é algo possível para nós. Santidade é uma necessidade na tua vida. Viu? Então, que você entenda esse tempo e essa porta dourada. Amém? Que essa porta dourada, um dia ela vai abrir, irmão. Um dia ela vai abrir. Só para eu terminar a falar da porta dourada. A porta dourada em Jerusalém está no muro, ela está ali fechada. E na frente da porta dourada, os muçulmanos colocaram um cemitério. Colocaram um cemitério na frente da porta dourada. Quando você está no Monte das Oliveiras e você olha, você vê um cemitério e depois a porta dourada. Por que eles colocaram um cemitério? Porque judeu não pisa em cemitério.
né? Eles não para eles é impuro. Então eles colocaram ali aquele cemitério para quê? Porque se o Messias chegasse, o Messias não passaria por aquele lugar por causa do cemitério. O Messias não iria quebrar a lei, porque a lei de Moisés dizia que não podia se tocar no corpo. Amém? É óbvio, irmão, que isso foi uma tentativa inútil, né? Porque quando Jesus chegar, né, aquele cemitério vai desaparecer e Jesus vai entrar por aquela porta de maneira tremenda. O que eu quero dizer com isso? Lembra que eu falei que a porta dourada simboliza a promessa? Que quando passasse pela porta dourada se encontrava o templo. Só que antes da porta dourada tem um cemitério. E o Monte das Oliveiras é o lugar de intercessão. Então eu quero mostrar para você 4 lugares, 4 pontos. Primeiro, o Monte das Oliveiras. Presta atenção. Bem, e aí vai, para quem gosta de esboço de pregação, é uma boa pregação. O Monte das Oliveiras é o lugar onde a gente conhece a Deus, é um lugar de intimidade. É o lugar onde Jesus orava, é o lugar onde Jesus chorou lá, foi um lugar de um momento, né, dali, daquele tempo, né, do Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras fala de um tempo de unção, de um tempo de intimidade, de um tempo de clamor, de um tempo de uma intercessão ali. E quando você olha para frente, você vai ver que há um cemitério. Apóstolo, por que tem a ver o cemitério? O cemitério, irmão, fala de coisas velhas, fala de pecados, fala de situações que eu preciso romper na minha vida. Agora, como que eu rompo isso dentro de mim? Coisas velhas, morte. Como que eu vou vencer pecados, situações, coisas que aconteceram, traumas, tantos problemas que eu carrego, coisas que eu trouxe do passado, coisas que eu estou vivendo? Isso pode ser um cemitério na sua vida? Pode. Pode ser um lugar, um abismo para te levar à morte? Pode. Agora, como isso pode mudar? Eu quero lembrar você que certa vez o Senhor levou o próprio profeta Ezequiel diante de um vale de ossos secos, que era um cemitério de guerra. E o Senhor diz: profetiza para que isso mude. Profetiza para que a vida volte nos ossos secos. E você sabe, Ezequiel 37, e os ossos foram sendo mudados, e foi tendo vida. Então, para quê? Porque se esses ossos, esse cemitério poder mudar, você vai poder entrar pela porta da promessa, a porta dourada, a porta do Oriente. E você entrando por ela, você vai chegar ao templo. E o templo é o lugar aonde o Senhor emana a bênção e a vida para sempre. Então qual é o processo que eu preciso, apóstolo, para chegar? Primeiro, eu preciso ter um tempo de intimidade no Monte das Oliveiras. Quando eu tenho esse quando eu estou nesse tempo de intimidade, nesse posicionamento de intimidade com Deus, Deus vai mudar a minha vida. Deus vai mudar minha linguajar, Deus vai mudar minha visão. E com isso eu vou conseguir profetizar e transformar o vale de ossos secos num lugar de bênção. Está entendendo? Quando eu transformo meus problemas, minhas dificuldades, minhas lutas, esse vale de ossos secos em uma planície, onde o Senhor levanta guerreiros, onde o Senhor transforma, para eu viver a promessa da porta do Oriente, é muito mais fácil. Essa porta vai abrir. Para quê? Para que eu entre no templo. Templo é o lugar onde não só eu vou ter intimidade, mas é o lugar onde eu vou ser e receber a vida para sempre. Então a porta, ela tem esse simbolismo. Monte das Oliveiras, cemitério, porta do Oriente e o templo. São 4 fases que você precisa ter na sua vida. Intimidade, profetizar contra os ossos secos, trazer vida sobre situações da tua vida, para que você entenda na porta a tua promessa, para que você consiga entrar no templo, onde o Senhor emana a vida para sempre sobre nós. Se você entender essa verdade, o Senhor vai cumprir sobre a tua vida. O Senhor vai fazer isso acontecer sobre você. Que esse seja um tempo de mudança para você, que essa porta se abra na tua vida, que você consiga fazer esses 3 passos. Amém? Eu tive o privilégio, há 2 anos atrás, de ir para Jerusalém, e lá no Monte das Oliveiras,
estando lá no Monte das Oliveiras, olhar para a porta. E eu lembro que de lá, do Monte das Oliveiras, o lugar que nós tivemos, esse jardim, que nós tivemos um tempo de oração, um tempo de entrega, de intimidade, olhar para lá e ver a porta. Eu vi o cemitério, vi a porta e sabia que um dia aquela porta ia abrir e eu ia ver o templo restaurado, ia ver o Senhor naquele lugar. Então, que isso seja uma verdade para você. Monte das Oliveiras, lugar de intercessão, de clamor, lugar que eu vou buscar, que eu vou querer que o Senhor transforme, que o Senhor mude a minha vida. Se eu passar pelo Monte das Oliveiras assim, eu vou chegar diante desse cemitério, dessa situação que eu estou vivendo, desses problemas, dessas dificuldades, eu vou profetizar a vida, como fez Ezequiel, e vai haver mudança. E se isso acontecer, o próximo passo é eu chegar na porta oriental, e nessa porta oriental eu vou viver a promessa, eu vou estar pronto para ser um instrumento na mão de Deus, e aí eu vou entrar no templo, eu vou entrar no lugar onde o Senhor emana a vida, a promessa para sempre, e eu vou viver um tempo da intimidade do céu aberto na minha vida. Que essa palavra toque teu coração e seja poderoso para você. Amém? Vamos orar? Quero orar, colocar diante do Senhor esse tempo, para que o Senhor ministre sobre a tua vida, para que o Senhor declare a bênção sobre você de maneira abundante, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esse tempo, Deus, que nós entramos na tua presença, temos tempo que recebemos do Senhor força, ânimo, disposição, a verdade do teu evangelho sobre nós. Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor nos leve a estarmos prontos a passar por essa porta, Senhor. Pai, leva-nos, Senhor Deus, a esse tempo. Senhor, é o tempo do Monte das Oliveiras, lá no Getsemane, onde somos esmagados, espremidos, onde a intercessão faz parte da nossa vida. Senhor Deus, para que possamos ver mudança nos cemitérios que muitas vezes nós criamos e outras o diabo tem colocado para nós. Que nós tenhamos, Senhor Deus, do Senhor, vida, o Espírito Santo, para profetizarmos e haja transformação. Leva-nos a viver a promessa por essa porta, ao adentrarmos essa porta do Oriente, a porta que nos leva ao templo, a porta que nos leva à promessa, a porta que nos leva, Senhor Deus, a viver a vida do Senhor para sempre sobre nós. Pai, em nome de Jesus, toca em cada um que ouvir essa mensagem. Senhor, cada vida, Senhor Deus, que ouvir essa ministração, seja tocado, seja ministrado, seja, Senhor Deus, de maneira abundante, Pai. Senhor Deus, que entre na tua presença, seja tocado pelo Senhor, de maneira abundante, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, age e toca, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu não sei quem é JPA Brechó. Eu não sei quem é. Mas quando eu li o teu nome aqui, presta atenção. Eu ouvi muito claro de Deus. Muito claro de Deus. Conta de hoje a uma semana que vai chegar a resposta financeira. Eu vi Deus dizendo, vai chegar uma resposta financeira para você. É dinheiro. Vai chegar um dinheiro. Vai chegar, Deus vai mover. Eu não sei como vai chegar dinheiro na tua mão. E Deus diz para você que Deus vai ser fiel ao que você colocou. E eu não sei quem é, seu irmão, seu minha irmã, mas presta atenção. Deus está dizendo que Ele está respondendo a algo que você fez. Irmão, o que eu entendo, aí eu falando, é que deve ser uma resposta da tua oferta. Amém? Você deve ter semeado algo e Deus está dizendo para você que Ele está respondendo à sua semeadura. Agora eu vou dar uma dica para você, irmão, ou irmã, não sei. O que você receber, semeie de novo. Dê com alegria, dê com gratidão. Porque duas coisas abrem o céu para milagre. Presta atenção, duas coisas abrem céu para milagre. Honra e gratidão. Se você honrar e se você for grato, o céu se abre para milagre. Eu não sei quem é essa pessoa. Tomara que ela tenha continuado na live aí e tenha recebido essa palavra aí, em nome de Jesus. Amém? Queridos, Deus abençoe. Se essa palavra tocou e foi bênção para você, né? Por favor, pega aí. Olha, eu não posso terminar sem dar um beijo, mandar um beijo para a apóstola Lucelena. Lu, te amo. Deus abençoe você. Obrigado, viu? Deus abençoe. Se essa live foi legal para você, se você foi abençoado por ela, copie o link aí, mande para as pessoas, coloquem lá. Eu vou agora colocar
também no YouTube essa mensagem sobre a porta oriental, para que as pessoas sejam abençoadas aí. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Semana que vem nós estamos aí de novo com a live. Amém? Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor, em nome de Jesus. Shalom, shalom.